Essa semana, o último vídeo da série vai sair na sexta-feira, mas eu já volto a fazer vídeos aqui fora da série histórica sobre o livro A Ciência do Bom Viver. E esse é o primeiro deles. Semana que vem tem mais e a gente vai continuar na nossa programação normal aqui do canal. E nesse vídeo eu queria falar um pouco sobre qual que é o chamado do cristão. Se nós fomos chamados por Deus para sermos ativos ou reativos? Essa é uma pergunta muito importante porque define quem a gente vai ser na nossa prática cristã. E a verdade é que o ser humano ele é muito reativo. Normalmente a gente é criado para ser reativo, né? A gente reage às situações do mundo, né? Se alguém faz alguma coisa, que reação eu vou ter àquela coisa que alguém fez? Ou, por exemplo, se chove, qual que é a minha reação? Se está sol, qual que é a minha reação? A gente é muito reativo como animal, né? Como ser humano, quando eu digo animal, você entende o que eu quero dizer, né? Nossa natureza mais primitiva, né? Só que Cristo ele chama a gente para uma nova natureza, para agir diferente. E quando Jesus vem, ele fala assim: você quer me seguir? Vem atrás de mim, né? Me segue. E aí ele dá o caminho que é para seguir. E aí parece que é uma reação, né? É uma reação. Ele realmente é. Porque ele sabe lidar com a nossa natureza, então ele pede uma reação à nossa natureza. Mas essa reação é muito interessante, porque o pedido dessa reação é não reaja, haja. Né? O pedido dele é que a gente que nós sejamos pessoas ativas e não reativas. E você vê isso muito claramente no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte que está lá em Mateus capítulo 5 até o verso 7. Você vê ele mostrando quais são as reações humanas e qual que é a ação que o cristão deve ter do reino, né? Qual que é a ação? Não é uma reação, é uma ação. Por isso que você vê ele falando assim, ó, quando alguém te der um tapa no rosto, vira outra face. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, não reage a essa pessoa, né? Não reage na mesma moeda, né? Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, eu, porém, vos digo. Outra coisa que ele fala se alguém se ame o seu inimigo, né? E amar o inimigo, ele fala, porque se você ama quem te ama, isso é reação, todo mundo faz isso, né? Até os bandidos, os criminosos, os ruins, eles fazem isso. Mas eu estou chamando você para outra coisa, para amar a despeito de. Agir a despeito de. Assim como Deus, ele termina inclusive falando disso, sejam como o seu Pai é, que ele manda chuva sobre os justos e sobre os justos. Ele não muda quem ele é em natureza porque alguém é injusto ou porque alguém é justo. Ele não dobra a sua natureza por causa daquilo que está ao redor. A natureza dele é o que é independente do que está ao redor. Então ele fala, seja como seu Pai Celeste. Inclusive ele usa o termo sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste, né? Apontando para um caminho. E que quem já me conhece, já viu meus programas, sabe que eu não tô falando, que eu entendo que Jesus não está falando de perfeição, de ausência de erros, mas ele está falando de caráter de Deus. Esse caráter de Deus tem a ver com amor, porque amor na mentalidade bíblica, amor na mentalidade divina, também não é uma reação. E a gente deturpou o amor nesse ponto, porque a gente chama o amor de reação. A gente acha que o amor ele é um sentimento involuntário que eu tenho. Então, portanto, é uma reação. Né? Eu tenho um vídeo inteiro sobre isso aí na internet, um sermão inteiro sobre o que é amor de verdade. Não vou falar aqui nesse vídeo, mas vou botar o link aqui na descrição para você poder assistir. Então, o mundo ensina a gente a reagir, e aí vem Jesus e fala assim, não, eu vim chamar vocês para agir, não reagir, agir, para vocês viverem nessa nova natureza, independente do que a sua natureza antiga pedia, independente do que o mundo ao seu redor pede para você ser ou agir. Nós somos chamados por Deus a agir a nova natureza e não para reagir pela antiga natureza. A gente não deve ser o fruto do ambiente que a gente vive, mas contrários a esse ambiente em amor. Entende isso? Ele está chamando a gente como... A gente é uma contracultura, né? É uma cultura diferente da que está aí. E para isso, eu preciso ter uma nova natureza e agir sobre essa nova natureza e não ficar reagindo. Né? Então a nossa essência deve mudar. Porque quando eu mudo a minha essência,
aí automaticamente eu vou agir de maneira diferente. E nessa mudança de essência, agora eu não dependo mais de reação, porque eu tenho um Deus sobre mim que cuida de mim, eu faço a vontade dele, não a minha. Eu não preciso agradar os outros, eu preciso fazer a vontade dele, que automaticamente vai ser a melhor para mim e para os outros. Então a gente precisa começar a achar a paz em fazer e não em fugir. Né? Normalmente é isso, né? Paz a gente encontra quando a gente some, quando a gente foge, quando a gente se esconde. Né? Que é uma reação, é uma ação de reação. Não, eu preciso falar assim, ó, independente do que vier a acontecer, eu sei como agir, eu vou agir amorosamente. Independente do que aconteça. Independente de como vão agir comigo, eu sei como eu vou reagir de volta, de maneira amorosa. Sem medo de gente, porque a gente sabe reagir diante deles, com amor, da melhor maneira. Então, quando a gente foge de gente, e olha que eu fujo muito de gente, que eu sou introspectivo, sou, vamos colocar assim, tímido, né? Eu sou uma pessoa que gosta de ficar sozinha, pensando e tal, e eu sei que gente é problema, eu sei. Eu penso assim, gente é problema, eu sei. Então, quanto mais perto de gente eu fico, mais problema tem, entende? E a gente é chamado por Cristo para pensar diferente, pensar assim, independente do problema que vier, independente do problema que surgir, se você lidar com esse problema com amor, vai ser bom para outra pessoa e vai ser bom para você. E isso é um outro jeito de ver a vida. Né? Nesse jeito, o sofrimento é ressignificado, porque eu não estou preocupado com o meu sofrimento, mas estou preocupado com o sofrimento do outro, e se eu estou ajudando o outro a não sofrer, a minha alegria vai para outro lugar, porque a minha alegria não é eu me dar bem, a minha alegria é ver o outro se dando bem, porque eu estou preocupado com o sofrimento dele. E aí eu descubro que a alegria está na oportunidade de dar e não de receber. Porque eu começo a ver a reação das pessoas e aquilo é muito melhor. Eu vou dar um exemplo para vocês. Outro dia eu achei... Uma pessoa eu estava numa situação no lugar público e a pessoa deixou 70 centavos ali. 70 centavos de dólar, não é nada. Só que eu vi quem era a pessoa, mas eu não vi ela perto na hora que eu vi que o dinheiro tinha ficado lá. Eu olhei o dinheiro e falei, o dinheiro ficou aqui, tem um dinheiro aqui. Eu peguei o dinheiro assim e eu olhei ao redor e não vi a pessoa. Eu falei, acho que eu vou deixar aqui. Mas se eu deixar aqui, alguém pode passar e pegar. E não ser a pessoa. Então se alguém vai pegar, talvez o melhor seja que eu pegue, né? E aí, enquanto eu pensava isso, eu vi. A pessoa passou na minha frente, assim, de longe, assim, desapercebida. Eu falei, tá ali. Fui lá e consegui entregar para ela. Tá aqui, você esqueceu o seu dinheiro ali e tal. A reação da pessoa, por causa de 70 centavos, foi muito interessante. Ela era uma mulher, ela ficou, muito obrigado, sabe? Ela se sentiu cuidada, ela ficou toda agradecida. Um dinheiro que não vale nada, nem para ela, nem para mim. E que eu podia ter pego para mim, pensando, se fosse mais, né? Não importa, você está entendendo o que está acontecendo? Quando eu entreguei para ela e a reação que ela teve foi tão mais legal do que ter ficado com aquele dinheiro, mesmo que ele fosse 10 dólares, mesmo que ele fosse um dinheiro valioso. Quanto mais valioso fosse o dinheiro para ela, e a devolução teria ter sido ainda mais valiosa para ela. Né? Mas o que ela curtiu foi ver alguém que se importou. E o que eu curti foi ver como é legal quando alguém se sente cuidado. E aí a gente descobre outro jeito de viver, cara. Outro jeito de ver a vida, outro jeito de... E aí, em vez de fugir, em vez de ter medo das pessoas, eu procuro as pessoas. Porque eu quero ser esse auxílio, porque eu quero ser essa ajuda. E eu, que estou falando aqui com você, não tenho facilidade de fazer isso. Não é minha personalidade. Quem me conhece sabe. Não é meu caráter, não é minha personalidade, eu não nasci assim. Muito pelo contrário. Se Deus deixasse e falasse assim, filho, pode viver sozinho numa cabana no meio da floresta, eu ia fazer isso. Feliz. Mas, infelizmente, nós estamos num mundo onde as pessoas precisam de atuação. Agora, não se engana. Fazer o bem cansa. Cansa, porque a gente tem uma natureza, a gente tem uma energia, um limite de energia. E às vezes as pessoas, elas demandam mais do que a energia que a gente tem para dar. E aí vai cansar. E aí que tá a coisa mais louca, que se você faz o bem por causa de boas ideias, você não vai conseguir fazer por muito tempo. Porque o volume de problema é muito maior do que aquilo que você pode solucionar. Então,
Em algum momento você vai cansar, mas só no cristianismo você encontra isso. Uma pessoa chamada Jesus Cristo que está viva. E essa ideia de que Cristo está vivo, ela não parece ser tão importante quando você está pensando só em você, né? Não importa se ele está vivo ou não, se eu tiver a salvação, está tudo certo, né? Se você está pensando só em você. Mas se ele é vivo, se ele fez o que fez e hoje está vivo e me acompanha, ele é a força que eu preciso para quando minha energia falta. Porque quando acaba a minha energia, ele bate no meu ombro e fala assim, eu sei como é que é. Eu estava aí, eu tive que lidar com isso daí. Mas vamos juntos, vamos juntos. E aí a gente para de olhar pecado como a gente olha, porque o pecado pra gente, na maior parte das vezes, quando a gente está centrado para dentro, pecado é aquilo que eu fiz de errado contra mim, ou que eu fiz de errado até contra alguém, mas é um ato que eu promovo pro meu mal, né? E quando a gente começa a entender que é assim que ele chama a gente para ser, daí a gente vê que o pecado é quando eu não acerto o alvo. O pecado é quando eu não acerto o alvo, é quando eu estava tentando fazer o que é certo e aí uma hora eu cansei mesmo, uma hora eu não aguentei. Sabe, porque tem hora que as pessoas vêm e elas enchem, os atrapalham um pouco. E você tem que ter paciência para poder lidar com isso. Então, vai ter horas que você não vai conseguir, vai ter horas que você vai falhar nesse processo de amar, nesse processo de agir a favor do bem das pessoas. E aí vem novamente Cristo com a sua graça e fala assim, a minha graça te basta. Então, a gente não é chamado para reagir a esse mundo. A gente é chamado para ser um Cristo aqui, presença ativa em favor do bem, em favor das pessoas, em favor da salvação, em favor da saúde, em favor do cuidado, em favor do que for das pessoas. E resistir a tudo que pede a nossa reação mais humana, mais primitiva. Nós estamos aqui para outro caminho.